Olá, pessoal da EBEG. Vamos continuar aqui o nosso curso sobre a Lei Complementar 73 e temas específicos para a AGU. E o que será discutido e estudado na aula de hoje será uma função específica da Advocacia Geral da União, que não é muito conhecida perante os alunos, não é muito conhecida pela própria sociedade, que é uma atribuição que está expressa na Lei 9028 de 1995. O que é essa atribuição? Essa atribuição é a atribuição que a Advocacia Geral da União tem para a representação judicial de agentes públicos. Muitas vezes, quando a AGU está representando um determinado agente público, quando a AGU está em juízo, representando um agente público, o que a gente percebe? Que a outra parte, e principalmente o magistrado, ele olha com desconfiança, ele não entende o que está acontecendo ali. Já aconteceu de eu mesmo chegar representando algum agente público e o juiz entender, mas o que a AGU está fazendo aqui? Tendo em vista que essa é uma ação contra fulano de tal. Essa é uma ação entre privados. Essa ação é que uma pessoa entrou contra uma determinada pessoa por conta das atribuições funcionais, mas é uma ação de dano moral, que corre num tribunal de justiça, num tribunal de Estado, numa vara civil. Por que a AGU está aqui? Eles não conseguem, as pessoas não entendem, por desconhecimento da lei, que a AGU tem atribuição legal de representar agentes públicos em decorrência de atos ou fatos praticados no exercício da sua função pública. Então, antes de tudo, a gente tem que fixar essa premissa aqui. Fixar o primeiro ponto. A Advocacia Geral da União, ela pode realizar a representação de agentes públicos. Ela vai atuar, na verdade, como o advogado do agente público. O advogado dessa pessoa que está sendo demandada na justiça por conta de suas atribuições, por conta de um ato decorrente das suas atribuições funcionais. A Advocacia Geral da União, ela só vai fazer essa representação. Só vai ser possível que a AGU realize esta representação se o quê? Se o agente foi levado à justiça, judicializou-se a questão e o agente público ele é o réu da ação, se estiver discutindo algum ato ou algum fato que ocorreu durante as práticas das atribuições funcionais do agente. Ou seja, a AGU só tem autorização legal para realizar essa representação de um agente público por conta de atos praticados durante o exercício da sua atribuição funcional. O primeiro ponto é esse que a gente viu agora. O segundo ponto. A Advocacia Geral da União, o que acontece se a gente defender um agente público fora das nossas atribuições funcionais? A gente infringe a Lei Complementar 73. Se eu, João Paulo, advogado da União, for representar a minha mãe, por exemplo, num processo de dano moral contra uma empresa aérea, eu posso fazer isso? Não. Eu posso pegar uma procuração da minha mãe e ir lá e ajuizar a ação de dano moral? Não, eu não posso, porque a lei complementar expressamente proíbe que os integrantes da Advocacia Geral da União exerçam a advocacia fora das atribuições funcionais. Os membros da Advocacia Geral da União têm a proibição legal de exercer a advocacia fora das atribuições funcionais. Entretanto, eu posso defender o interesse de um privado, de um agente público, quando esse estiver sendo demandado por conta de algum ato praticado no exercício das suas funções. Por exemplo, se um policial federal, realizando legalmente as suas atribuições constitucionais e legais, ele entra na casa de alguém, munido de um mandado de busca e apreensão. Busca e apreensão do laptop Apple do cidadão X. Se o policial federal chega lá, entra na casa desse cidadão, cumprindo todos os requisitos constitucionais para a entrada no domicílio de alguém, munido de um mandado de busca e apreensão, vai lá e pega o computador dessa pessoa,
para levar para o juízo, para levar para quem se pediu um mandado de busca e apreensão, provavelmente para a instrução processual penal. E essa pessoa, a pessoa que teve o computador alvo de busca e apreensão, judicializa a questão contra o agente público, contra o policial federal João da Silva. O que o policial federal João da Silva pode fazer? Ele pode solicitar formalmente que a Advocacia Geral da União o represente nesse processo. Ele pode solicitar que um membro da Advocacia Geral da União, nesse caso, advogue os seus interesses. Advogue seus interesses em que sentido? Em que comprove que não houve qualquer ato ilícito capaz de gerar a responsabilidade civil do policial federal. O policial federal, ele tem diversas atribuições e uma delas é fazer cumprir a ordem judicial. A partir do momento que ele cumpre uma ordem judicial, a partir do momento que ele vai lá e entra na casa da pessoa, novamente repito, atendendo os mandamentos constitucionais, ele entra na casa da pessoa e ele, por exemplo, pega o laptop da pessoa que está lá, porque ele tinha um mandado de busca e apreensão para tanto, ele está agindo o quê? Ele está agindo de acordo com as suas atribuições. E nesse caso, a Lei 9028 de 95 vai permitir que a Advocacia Geral da União exerça a representação judicial deste agente público, que está sendo levado à justiça por conta de uma demanda que busca discutir atos praticados no exercício das suas atribuições funcionais. Isso foi um panorama bem breve da Lei 9028. Eu vou aprofundar ela no decorrer da aula, demonstrando quando é possível, quando não é possível, e os casos em que a AGU não pode fazer e os casos que a AGU deve fazer essa representação judicial das autoridades. Vamos ver aqui. A Advocacia Geral da União, como eu já disse na aula passada, ela é o quê? Ela é a instituição que diretamente, ou por meio de um órgão vinculado, representa a União Judicial, a União Federal, perdão, as suas autarquias e as fundações públicas, judicial e extrajudicialmente. Então é o órgão de representação judicial da União. Lembrando que as autarquias e as fundações são representadas por um órgão vinculado, que é a PGF, e a União é representada pela AGU. Cabendo ainda fazer o quê? Atividade de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Além disso, a Lei 9028, ela vai autorizar o quê? Vai autorizar que a AGU ela exerça essa representação judicial de autoridades, de agentes públicos, quando esses forem sido demandados em razão de atos praticados no exercício das suas funções. Qual a razão de ser disso? A razão de ser disso é o quê? É que quando a AGU vai à justiça defender um ato praticado por uma autoridade ou por um agente público, ela está de forma indireta defendendo o seu ato. Há todo um processo administrativo formal que corre no âmbito das procuradorias ou da Procuradoria da União, na Procuradoria Regional ou na Procuradoria Geral da União, no sentido de quê? No sentido de analisar essa demanda, uma demanda que um servidor público peticiona e pede essa representação judicial, e em analisando essa demanda é visto, esse servidor, esse agente público, ele praticou o ato que foi questionado no judiciário no exercício das suas atribuições? Praticou. Esse ato foi anulado, esse ato está correto, esse ato foi legítimo. Esse ato foi legítimo. Então, qual é o interesse da União? É defender o seu próprio ato, defender um agente público seu e defender o ato administrativo. Garantindo o quê? Garantindo que vai ser mantido o interesse público. Garantindo que vai ser mantido o interesse, demonstrando que aquele ato administrativo foi praticado de acordo com o interesse público. Vai demonstrando que aquele ato administrativo, o servidor público, quando praticou aquele ato administrativo, voltando ao exemplo do policial federal, o policial federal, quando munido de um mandado judicial, entrou na casa de uma pessoa X e lá realizou a busca e apreensão de um computador, ele fez o quê? Ele estava cumprindo as suas ordens, estava cumprindo os seus deveres funcionais. O policial federal, naquele momento, se ele não fizesse, se ele não cumprisse o mandado, ele estaria praticando prevaricação, para dizer o mínimo. Poderia estar praticando ato de improbidade, ele não estaria cumprindo com o seu mistério constitucional.
É necessário que o agente público ele cumpra a sua função institucional. Cumpra de maneira correta a sua função institucional. E cumprindo a sua função institucional, ele pode vir a ser processado por isso, algum particular. A gente sabe que o acesso à jurisdição é livre. Só que não seria correto que a União simplesmente virasse as costas para ele. Falasse, agora você se defende sozinho aí. Não, a União o que ela faz? Ela editou uma lei, onde no artigo dessa lei prevê a possibilidade de que haja esta representação. É possível que a Advocacia Geral da União realize a representação judicial desse agente público. Tanto a Advocacia Geral da União, no caso os advogados, quanto a Procuradoria Geral Federal, no caso os procuradores federais, eles têm essa atribuição de representar judicial e extrajudicialmente os integrantes dos poderes da República, quando forem demandados em juízo em razão de um ato praticado no exercício das suas funções públicas e praticados de acordo com o interesse público. Repito mais uma vez, para que haja essa representação, é fundamental que o ato que gerou a judicialização, o ato que, por exemplo, que levou o particular a ajuizar uma ação diretamente contra um agente público, esse ato ele tenha sido praticado no exercício estrito das funções. Há uma discussão séria quanto à legitimidade desse particular. Muitos dizem que o agente público não seria legítimo, que o particular que ajuizou a ação deveria ter ajuizado a ação contra quem? Deveria ter ajuizado a ação contra o Estado. Porque com base no artigo 37, parágrafo 6º, a responsabilidade civil, nesse caso, ela seria do Estado, não seria do agente. Só que o Judiciário já aceitou que ele pode ajuizar a ação tanto contra o particular, quanto pelo Estado, também contra os dois. Nesse caso, então, não haveria questão de ilegitimidade. Assim, não questão de legitimidade, não no sentido de que o agente público seria ilegítimo para figurar no polo passivo. Pode-se pensar no final numa sentença que trate o quê? Que na verdade a condenação seja contra a União. Mas não haveria a questão da ilegitimidade passiva. Pelo menos não no sentido da impossibilidade de ajuizamento de ação contra o particular. Vamos ver aqui agora qual que é a base legal para a representação do agente público. Como eu já disse, o fundamento legal para que a Advocacia Geral da União faça a representação do agente público está na Lei 9.028 de 95. Essa lei é uma novidade do edital de 2015. No edital de 2012 ela não caía. Então, o que eu acho? Intuição minha. Vai cair alguma questão da Lei 9.028. E um tema quentíssimo para cair é a questão da representação de autoridade pública. Por quê? Porque pouca gente conhece, pouca gente estuda e a banca não é besta. A banca sabe isso. A banca é antenada. A banca sabe que não é um tema que as pessoas têm tanto conhecimento. E, francamente, eu não vi nenhum curso ensinando Lei 9.028, a não ser a EBEG. Eu não vi ninguém preocupado em estudar a Lei 9.028, a não ser a EBEG. Então, você que está estudando aqui agora, que está me ouvindo falar sobre a Lei 9.028, e especificamente sobre o artigo 22 da Lei 9.028, e a representação de agente público pela Advocacia Geral da União, é uma questão que provavelmente pouca gente vai acertar, muita gente vai errar. E é necessário que você, da EBEG, acerte essa questão. Que isso já vai lhe destacar do bolo, já te tira da boleira, que esse ponto você já vai garantir. Já vai estar marcado de verde lá, já vai estar com certo, já vai estar ok no seu gabarito. Então vamos lá. Aonde que está previsto a representação de agente público pela Advocacia Geral da União? O fundamento é o artigo 22 da Lei 9.028, que vai dizer, é meio grande, mas eu vou ler porque eu acho isso muito importante. Vai estar dizendo assim: a Advocacia Geral da União e os seus órgãos vinculados nas respectivas áreas de atuação ficam autorizados a representar judicialmente, representação judicial, os titulares e os membros dos poderes da República das instituições federais referidas no título 4, capítulo 4 da Constituição Federal,
bem como os titulares dos ministérios e demais órgãos da Presidência da República, das autarquias e fundações públicas e de cargos de natureza especial, de direção e assessoramento superior e daqueles efetivos, ou seja, cargo efetivo cabe à representação, inclusive promovendo a ação penal privada ou representando perante o Ministério Público da União quando vítima de crime, quanto a atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da União, suas respectivas autarquias e fundações ou das instituições mencionadas, podendo ainda, quanto aos mesmos, impetrar habeas corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes públicos de que trata esse artigo. Ou seja, analisando esse longo caput aqui, que o senhor vai estudar e vai marcar ali quem que a União defende, que a defesa da União representação é judicial. O senhor vai decorar esse caput desse artigo aqui, porque ele vai cair na sua prova. Vai ter uma questão disso aqui na sua prova. O senhor tem que estar consciente disso. O senhor tem que chegar lá consciente desse artigo, conhecendo esse artigo, para não errar essa questão. Errar essa questão para quem foi aluno da EBEJ, é inadmissível. Então vamos lá. Advocacia Geral da União ou órgão vinculado, PGF, AGU e PGF, nas respectivas áreas de atuação, autorizados a representar judicialmente os titulares dos membros dos poderes da República. Representar judicialmente. Perfeito? Aí começa-se falando de alguns que podem, termina-se com servidores efetivos. Ou seja, servidor efetivo, qualquer servidor efetivo da União, qualquer agente público efetivo da União pode ser representado. A gente vai ver que é mais do que isso, daqui a pouquinho. O que é interessante, o ponto que deve ser destacado. Como que se dá essa representação judicial? É só ativa? É só passivamente? Como é que é? Via de regra, a representação judicial se dá de maneira passiva. Via de regra, a representação judicial se dá para apresentação de defesa. O agente público, ele está sendo o quê? Ele está sendo demandado. Demandado por conta de um ato praticado no exercício de suas atribuições e no interesse público. Esse agente público vai ser demandado dessa maneira. Mas acontece o quê? Que por vezes a representação é necessária uma postura ativa para que a representação seja efetiva. E como que pode se dar essa representação ativa? De qualquer maneira? Uma ação ordinária de dano moral? Não. A representação ativa se dá através de ajuizamento de ações constitucionais. Quais sejam elas? O habeas corpus e o mandado de segurança, em defesa dos agentes públicos de que trata a Lei 9.028. Ou seja, um caso meu, eu já ajuizei um habeas corpus na União, em nome da União, tendo como paciente um agente público. Esse agente público ele estava sendo indevidamente investigado em um inquérito policial por um fato manifestamente atípico. A atipicidade manifesta. Foi instaurado inquérito e esse rapaz chegou a ser indiciado. Isso, a jurisprudência entende que o habeas corpus preventivo, para trancar inquérito policial principalmente, é uma situação extremamente excepcional. Entretanto, no caso, tendo em vista que havia o quê? Havia uma manifesta ilegalidade, uma vez que o ato judicial, que o ato do delegado de polícia que indiciou esse agente público, esse ato desse advogado, desse delegado de Polícia Federal, ele era um ato manifestamente ilegal. Uma vez que o agente público praticou o ato de maneira correta, de acordo com a legislação de regência, de acordo com o entendimento de tribunal superior e de acordo com acórdãos do TCU, o agente público agiu de maneira correta. E a atipicidade da conduta do crime que porventura poderia lhe ser imputado era manifesta. Havia uma manifesta atipicidade no caso. O que aconteceu? A gente foi deferida a representação judicial para esse cidadão, e foi deferida, inclusive, a gente viu que ele precisava tomar uma medida célere e de uma medida efetiva. E no caso, qual foi a medida efetiva a ser tomada? Foi a impetração de um habeas corpus para trancar esse inquérito policial. E o Poder Judiciário, de maneira muito tranquila, de maneira muito parcimoniosa, reconheceu, viu, olha, é verdade, nesse caso, há a tipicidade aqui e deferiu a ordem. Deferiu a ordem de habeas corpus e houve o trancamento do inquérito policial. Nesse caso, foi um caso que a AGU agiu de maneira proativa.
Bem como é possível que haja um ajuizamento de mandado de segurança, quando, por exemplo, um agente público seja alvo de uma absurda ilegalidade, de uma gigantesca ilegalidade. Nesse caso, é possível que seja ajuizado um mandado de segurança também para que haja defesa do interesse do agente público. Então, a representação judicial, ela se dá, via de regra, de maneira passiva. Via de regra, já atua na defesa. O agente público é demandado e, por ser demandado, por conta de algum ato praticado no exercício legítimo das suas funções, em busca da realização do interesse público, esse agente público foi demandado judicialmente. E, ao ser demandado judicialmente, o que ele fez? Ele buscou ajuda na União. Ele buscou a representação judicial por meio da Advocacia Geral da União. É importante que ele não pode ter advogado. A União, nesse caso, a AGU não trabalha em parceria com o advogado privado. Não. Um dos requisitos que exclui a possibilidade de representação judicial pela União é o quê? É que o rapaz, a pessoa, o representado, o agente público representado, o titular de poder, quem quer que seja, não pode estar sendo representado por advogado. Se estiver sendo representado por advogado, tem que renunciar expressamente à procuração que foi passada ao advogado. Perfeito. Então, via de regra, a União, na defesa e na representação de autoridade, ela atua de maneira passiva, ela atua na defesa. Possivelmente, a União pode fazer ajuizamento de habeas corpus e de mandado de segurança, sempre para quê? Para defesa, para garantia dos interesses dos representados pela Advocacia Geral da União. Vamos ver aqui o parágrafo 1º desse artigo, ele traz alguns pontos também dignos de nota, que a gente tem que ver. Então o senhor já sabe que a Advocacia Geral da União pode fazer a representação de agente público. A gente tem que ver que esse artigo, ele se aplica também aos ex-titulares de cargos ou funções referidas no CAPT. Cabendo destacar, ele vai ser representado, um ex-agente público, na mesma forma que o agente público titular, que não é mais o ex. Ele tem que ter praticado o ato e ele tem que estar sendo processado por um ato que ele praticou de acordo com o interesse público e no exercício das suas funções. Se, por exemplo, se um agente público ele exorbita das suas funções, se, por exemplo, esse policial federal aí, que ele entrou na casa do sujeito para pegar o computador, só que ele entrou em desacordo com o que manda a Constituição e com o princípio da inviolabilidade do domicílio. Ele entrou ali sem mandado, ele entrou fora da hora, ele entrou sem autorização, entrou, chutou o pé na porta, quebrou tudo, arrancou o computador e levou debaixo do braço. Falou, aqui está a prova, aqui está a prova. Ele pode fazer isso? Não. Isso é o quê? Isso é uma atitude manifestamente abusiva do policial federal, é uma atitude que não está dentro das atribuições do policial federal. Ele abusou das suas prerrogativas de policial federal, ele abusou dos seus deveres institucionais. Esse ato não representa o interesse público. E esse ato, se caso chegue na Advocacia Geral da União, algum pedido de representação nesse caso, e quem tiver competência para definir, se deparar com essa informação de que, o agente público, nesse caso, ele abusou das suas funções. Esse pedido de representação vai ser evidentemente indeferido. Não é possível que seja deferido um pedido nesse sentido, uma vez que ele não vai estar de acordo com os requisitos previstos na Lei 9.028 de 1995. Então, o parágrafo 1º do artigo 22 fala que o disposto nesse artigo se aplica aos ex-titulares de cargos ou funções referentes no CAPT. E se aplica ainda aos designados para execução dos regimes especiais previstos na Lei 6.024, que diz respeito à intervenção e liquidação extrajudicial, e nos decretos-leis número 73 do Sistema Nacional de Seguros Privados e no decreto 2.321, regime de administração especial temporária nas instituições financeiras e privadas não federais, e para a intervenção na concessão de serviço público de energia elétrica, nos termos da Lei 12.767 de 2012.
E além disso, se aplica não somente a servidor civil, se aplica também aos militares das Forças Armadas e aos órgãos e aos integrantes dos órgãos de segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, quando, em decorrência do cumprimento do dever constitucional, legal ou regulamentar, responderem a inquérito policial ou a processo judicial. Ou seja, então, os agentes públicos que pratiquem atos dentro das suas atribuições funcionais, sejam eles servidores civis, sejam eles servidores militares, desde que titulares de cargo efetivo, o que eles podem fazer se eles, por acaso, vierem a ser demandados por conta de algum ato praticado no legítimo exercício das suas atribuições funcionais. Ele pode solicitar que a Advocacia Geral da União o represente nesse processo, apresentando a sua defesa, fazendo toda a sua representação como se fosse um advogado, nesse caso um advogado privado. Só que a grande questão é, a AGU ela nunca atua como advogado privado. Ela vai atuar nesse caso para defender o interesse do agente público porque há um interesse estatal, porque há um interesse público que determina que a AGU ela faça essa representação. Porque o ato foi praticado pelo agente de acordo com o interesse público. A União ela não quer ver um agente seu condenado quando ele atua de acordo com as suas atribuições funcionais e de acordo com o interesse público. É impossível que a União aceite isso. A União ela tem que trabalhar e ela tem que dar respaldo aos seus servidores. Tem que dar respaldo aos seus servidores que o policial federal que cumpriu aquele mandado de busca e apreensão, que ele entrou na casa do empresário e pegou o computador, ele não vai ser processado. E se ele, por acaso, vier a ser processado, ele não vai ter que gastar com advogado. A Advocacia Geral da União está ali também para representá-lo, porque defendendo o ato que ele praticou de acordo com as suas atribuições funcionais e de acordo com a realização do interesse público, porque todo servidor público, quando atua em nome da União, deve, ou pelo menos deveria, atuar de acordo com o interesse público. O mandado de busca e apreensão, ele é expedido para a coleta de provas, é feita de acordo com o interesse público, de acordo com a elucidação de fatos criminosos. Às vezes a busca e apreensão é o meio que o juiz encontra para quê? Para que a prova, aquela prova que é necessária para a condenação, seja produzida. O policial federal, o juiz não vai lá. Quem vai é o policial federal, que tem essa atribuição. Quando o policial federal vai lá, ele atua de acordo com as suas atribuições legais e de acordo com o interesse público. Por isso que, se eventualmente ele vier a ser processado pelo dono da casa, pelo dono do computador, por conta da busca e apreensão que ele realizou, o que vai acontecer? Ele não é obrigado, evidentemente. É uma faculdade que a lei confere aos agentes públicos. Ele pode chegar e pode fazer a solicitação de quê? Solicitação de representação judicial pela Advocacia Geral da União, onde vai ser formado um processo administrativo para análise desse pedido e, porventura, deferido ou indeferido, vai variar de acordo com a presença dos requisitos previstos na legislação. Muito bem. Vamos ver aqui, vou esmiuçar aqui agora os agentes públicos que podem ser beneficiários da representação judicial para facilitar a visualização dos alunos. Olha só, titulares e membros de poderes da República e das instituições federais previstas no título 4, capítulo 4 da Constituição Federal. Quem são esses? São todos que são função essencial à justiça. Então, titulares e membros de poderes da República, eles podem fazer a solicitação. Eles têm direito à solicitação de representação judicial por conta da Advocacia Geral da União, desde que, por óbvio, preencha os requisitos. Os titulares dos ministérios e demais órgãos da Presidência da República. Os titulares de autarquias e fundações públicas federais. Esses também fazem jus à representação pela União. Titulares de cargo de natureza especial, de cargos de direção e assessoramento superior, que são titulares de a sigla DAS, e os cargos efetivos. Então, um titular de cargo de natureza especial, por exemplo, o Procurador-Geral da União, ele é um cargo de natureza especial, um NES que se chama. Esse cargo, o que ele vai fazer? Se o Procurador-Geral da União, se ele for demandado judicialmente
por uma pessoa que entendeu que ele cometeu algum ato ilícito, violando o seu ato ilícito civil, violando o seu direito, causando-lhe um prejuízo, estão presentes o quê? Estão presentes os requisitos da responsabilidade civil. Nesse caso, presentes os requisitos da responsabilidade civil, a pessoa pode ir na justiça e falar o quê? Olha só, eu quero processar o cara por dano moral, por exemplo. Processar o Procurador-Geral da União por dano moral. Nesse caso, ele como titular de cargo de natureza especial, ele pode solicitar essa representação judicial. Titular de cargo efetivo, titular de cargo de direção e assessoramento superior. Porque muitas vezes na administração pública federal existem pessoas que não são titulares de cargo efetivo, mas que são titulares de cargos comissionados. Como, por exemplo, um cara que é um titular de um DAS, um DAS alto, um DAS 5. Ele vai ser o quê? Ele está na administração só porque ele tem esse cargo comissionado. Ele não passou em concurso público. Ele não é titular de cargo efetivo. Isso pode ser para qualquer nível de DAS. Esse cara vai ter também direito a representação judicial pela União, porque por ser titular de cargo de direção e assessoramento superior. Os ex-titulares dos cargos ou funções que estavam referidos atrás. Então, um cara que ele era titular de um DAS, titular de um cargo de direção e assessoramento superior, e ele foi destituído, ele foi retirado desse cargo, ele foi exonerado desse cargo. O que acontece com ele se ele vier um ano depois a ser processado por um ato praticado quando ele era titular desse cargo? Percebam, hoje ele não é nem servidor efetivo, porque ele só estava na administração pública por conta de titularizar o DAS. Ele não era servidor público efetivo, ele não era um agente público efetivo. Ele estava lá porque ele era um titular de um cargo de direção e assessoramento superior. Aí ele foi exonerado. Quem tem a competência para exonerá-lo o fez. Falou, olha só amigo, não temos mais interesse, não precisa mais, seu cargo é de livre nomeação e de livre exoneração, o senhor está exonerado. A partir do momento que exonerou esse rapaz, ele não faz mais parte ele não atua mais na administração. Seria justo que ele fosse processado por um ato que ele praticou de acordo no exercício das suas atribuições funcionais. Ele praticou um ato de acordo com realizando as suas atribuições funcionais. Perfeito? E de acordo com o interesse público. Seria justo que esse cara tivesse um tratamento diferenciado de quem hoje é o titular desse cargo em comissão? Me parece que não. Me parece que não seria uma situação de justiça, porque ele estaria sendo processado pelo mesmo fundamento que um outro agente público poderia estar sendo processado. E se ele tiver, entre aspas, na ativa, ele vai ser representado. E o cara que já não está mais na ativa, que é um ex-titular do cargo ou da função, teoricamente, ele não está mais na ativa e não poderia ser representado? Não, isso não seria justo. Por isso que a lei, ela prevê a representação tanto dos titulares quanto dos ex-titulares desses cargos. E além, os outros cargos designados para execução de regimes especiais previstos em algumas leis, como na lei que prevê a intervenção e liquidação extrajudicial, na lei que prevê o Sistema Nacional de Seguros Privados e na lei que prevê o regime de administração especial temporária em instituições financeiras não federais. Além disso, os designados para intervenção na concessão de serviço público de energia elétrica e os militares das Forças Armadas e aos integrantes de órgão de segurança do Gabinete Institucional da Presidência da República. Ou seja, servidor civil, agente público civil e agente público militar também fazem jus a essa representação judicial pela Advocacia Geral da União, com base no artigo 22 da Lei 90.028 de 1995. Perfeito. Vamos ver as prerrogativas do agente público no exercício de sua função pública. A representação judicial, nesse caso, ela não pode ser vista como um privilégio. E por que ela não pode ser vista como um privilégio? Porque privilégio é uma situação odiosa e injustificada que é concedido a algum agente público. É aquela história que a gente volta a anos e anos atrás, parece que volta às histórias das oligarquias, onde existiam castas de pessoas que seriam privilegiadas. É como se, por exemplo, eu chegasse e falasse assim, olha, você aqui, como agente público, você vai ter o benefício de furar todas as filas. Você vai ter o benefício de
de não esperar por mesa em restaurante. O senhor vai ter o benefício de quando o senhor for viajar, o senhor pegar uma passagem em uma classe superior. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque isso é privilégio. Isso é benefício odioso. Isso é uma discriminação injustificada. Por isso que essa representação de agente público, o agente público ter essa prerrogativa, é um atributo que é inerente ao seu cargo ou é a função pública titularizada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, se hoje eu, João Paulo, eu vier a ser processado à justiça por qualquer tipo de ação, por um ato que eu pratiquei no exercício das minhas atribuições como advogado da União, e se eu pratiquei as minhas atribuições de advogado da União de acordo com o interesse público, não seria justo que eu ficasse abandonado pelo Estado, que o Estado não fizesse a minha representação. Não haveria aqui qualquer situação de privilégio, porque a AGU não estaria trabalhando na defesa do João Paulo. Não estaria trabalhando na defesa do João Paulo. Estaria trabalhando na defesa do ato administrativo praticado pelo cargo de advogado da União. O cargo de advogado da União que eu titularizo sobre o número XXXX, este cargo, ele me garante essa prerrogativa de quê? De ser representado pela União Federal em caso eu venha a ser processado, caso eu seja levado ao Poder Judiciário para responder por uma situação de uma atribuição funcional minha, de um ato funcional praticado de acordo com a lei, de acordo com a Constituição e buscando a realização do interesse público. A finalidade disso, qual a finalidade dessa representação? É legitimar atos legais, constitucionais, regulamentares que foram praticados no exercício da função pública. O agente público, os senhores vão perceber quando os senhores entrarem na administração pública, pratica durante o dia 1 milhão de atos administrativos. 1 milhão é só um exemplo, mas pratica muito ato administrativo. Todo dia você está praticando atos administrativos, todo dia você está apresentando a vontade do Estado. Pense na União Federal. A União Federal tem atribuições de incentivo à cultura, incentivo ao turismo, desenvolvimento da indústria nacional, prestação de serviço de saúde, prestação de serviço de educação, segurança pública, comissões que buscam resgate de memória e verdade, ou seja, implemento tecnológico, vai de criação e estruturação de órgão para elaboração de projetos de pesquisas muito aprofundados, para a criação de submarinos nucleares, lançamento de foguetes, lançamentos de satélite, até os atos administrativos mais, entre aspas, banais, como, por exemplo, a concessão de férias a um servidor, a concessão de uma licença a um servidor. Ou seja, a administração pública ela é muito grande e ela pratica atos de todas as formas. É fundamental que os seus servidores, eles tenham o quê? Eles tenham a tranquilidade de trabalhar. Eles tenham a tranquilidade de trabalhar no sentido de que, quando ele estiver praticando um ato que é uma atribuição constitucional, legal, uma contribuição regulamentar dele, ele não vai ser processado por isso. E se ele vier a ser processado por isso, a administração pública vai fazer o quê? Vai lhe dar respaldo. A administração pública vai estar ao seu lado para fazer a sua representação judicial. Por óbvio, se esse ato tiver sido efetivamente praticado de acordo com as atribuições legais do servidor público, de acordo com todas as atribuições normativas do servidor público e tiver sido praticado para a realização do interesse público. Dessa forma, a administração, através da Advocacia Geral da União, busca dar mais legitimidade aos seus atos administrativos, busca dar mais legitimidade à sua atuação, que é representada pelos servidores públicos. Vamos ver agora quais são os requisitos para a representação judicial pela AGU. Essa representação judicial, como eu já lhes disse antes, ela não é deferida assim na doida. O cara pede e é deferido. Não é assim que acontece. Essa representação judicial, ela tem que preencher alguns requisitos.
para que ela seja deferida. E é feito um processo administrativo extremamente detalhado, onde a pessoa tem que mostrar por que ela quer, quais são os argumentos que lhe fazem querer, que lhe fazem jus a essa representação, tendo que comprovar esses argumentos. Então, a representação judicial somente pode ser realizada pela AGU quando os atos praticados sejam no exercício das atribuições constitucionais, legais e regulamentares do servidor público e quando esse ato tenha sido praticado visando o interesse público. Caso a Advocacia Geral da União defira um ato que inicialmente aparentava que tinha sido realizado pelo servidor público de maneira legítima, de acordo com as suas atribuições constitucionais, de acordo com as suas atribuições legais, em busca da realização do interesse público, a administração pública vai deferir, deve deferir isso, porque o servidor público tem esse direito previsto na Lei 9.028 de 95, em seu artigo 22. Entretanto, caso no decorrer do processo, no decorrer da apresentação dos fatos, seja comprovado que esse servidor público ele não fazia jus a essa representação, seja porque ele não praticou os atos de maneira correta, seja porque os atos administrativos adotados não foram feitos para a realização do interesse público, seja porque ele não faz jus mesmo por conta de violação ao texto legal, o que a administração pública vai fazer? Ela vai revogar essa representação judicial. Então, a representação judicial, ela é deferida até o momento em que ela é deferida e é executada até o momento em que o servidor, em que a administração pública e a Advocacia Geral da União percebam e tenham elementos suficientes para se convencer de que o ato praticado pelo agente público se deu no exercício das suas atribuições legais, constitucionais, das suas atribuições regulamentares. A Advocacia Geral da União tem a portaria AGU número 408, que regulamenta com mais minudência todas essas questões da representação judicial. Eu não trouxe aqui, porque isso seria... O senhor já tem que ter muito conhecimento, o senhor está estudando. Direito civil, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, processo penal, trabalho, processo do trabalho, ambiental, previdenciário, tributário, financeiro, econômico, mais algumas coisas. Provavelmente o senhor dorme também, né? Então, tem a hora para dormir que não vai dar para estudar. Trazer o decreto ou a portaria 408 do AGU aqui seria criar confusão na sua cabeça. Então, o que é importante? É que o senhor absorva todo o conteúdo que eu passei aqui agora. Leia com atenção a Lei 9.028, leia com atenção o seu artigo 22. Memorize o que tem ali. Porque, francamente, eu acredito que com o que tem ali, o senhor vai resolver a questão que vai cair na prova. Até porque a gente vê, quando a banca ela começa a cobrar um tema novo, ela começa do mais fácil. E o mais fácil é cobrar a lei. O mais fácil é cobrar a legislação. Então, vamos ler, vamos estudar com bastante atenção o artigo 22. Vamos estudar com muito cuidado a legislação que é aplicável nesse caso. E, caso haja tempo, se o senhor tiver tempo, eu até sugiro que faça isso. Busque no site da AGU. Digite aí www.agu.gov.br ou digite assim no Google, AGU Representação de Autoridade. Vai aparecer uma cartilha da Advocacia Geral da União. Um documento público, não tem nenhum problema os senhores acessarem ou passarem isso para o senhor. É um documento público que está no site da Advocacia Geral da União, que explica com bastante minudência como que é feita essa representação. Eu acho que é um material de consulta muito bom, um material de leitura que vale a pena o senhor dar uma lida. Pegue ali e dê uma lida. Com as anotações da aula, com o material de apoio que vai ser disponibilizado no site da EBEG. E com essa cartilha, o senhor mata. Acho que o senhor realmente mata. Vou até levar a direção a possibilidade de colocar esse material no site. Mas caso não tenha, busque no site da Advocacia Geral da União, que essa cartilha vai trazer, inclusive, a portaria 408 com a sua regulamentação. Mas lembre-se, consta do edital de advogado da União a Lei 9.028. Esta lei, sim, ela é fundamental o conhecimento de vocês. E, especificamente, no caso da representação de autoridade, o conteúdo dessa aula, com a leitura do artigo, já dá uma boa base para você conseguir resolver a questão, que eu não acredito que vá
passar do conteúdo da lei, lendo com bastante atenção. Agora, um ponto que é importante para a gente ver aqui é que a Fazenda Pública, quando está em juízo, a gente sabe que ela tem diversas prerrogativas, como, por exemplo, isenção de custas. Ela tem a prerrogativa de prazo em quádruplo para defesa e prazo em dobro para recurso. Ela tem diversas prerrogativas. Essas prerrogativas, elas são instituídas para quê? São prerrogativas que são instituídas em prol do interesse público e em prol dos direitos que são defendidos pela Fazenda Pública em juízo. Por exemplo, se dá o direito em quadro para contestar, porque a demanda de processo na Fazenda Pública é muito maior do que no particular. Porque a Fazenda Pública tem mais dificuldade de acesso a documentos do que um particular. A Fazenda Pública tem uma estrutura, a administração pública é uma estrutura muito grande e que, por vezes, pegar um contrato ou acessar um documento ou buscar uma análise técnica não é tão fácil. Não é tão simples como é na relação entre particulares. Aí a gente pode ser questionado. As prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, elas se aplicam quando a Advocacia Geral da União está realizando a defesa judicial de uma autoridade, de um agente público? Ela se aplica ou ela não se aplica? Não, prezados. Ela não se aplica. A representação, as prerrogativas da Fazenda Pública não se estendem aos agentes representados. Ou seja, se um dia a Advocacia Geral da União estiver me representando, João Paulo Laval Vale, advogado da União, sendo representado porque eu vou ser réu em algum processo que alguém vai mover contra mim. Espero que isso não aconteça. Mas se acontecer, a Fazenda Pública ela vai ter quantos dias para contestar essa ação? A Fazenda Pública vai ter 15 dias para contestar essa ação. O prazo de apresentação de defesa não é quadruplicado. Se na remotíssima hipótese da AGU perder esse processo, da gente perder essa ação na primeira instância, qual vai ser o prazo para apelar? Vai ser o prazo normal. Não vai ter prazo em dobro, não vai ter prazo de 30 dias. O prazo vai ser de 15 dias. Ou seja, não há prazo em dobro nesse caso. Não há prazo em quádruplo. Não há questão de isenção de custas. Eu fazendo um recurso, caso eu não tenha assistência judiciária, esse recurso vai ter que ser pago, vai ter que ser feito o regular preparo desse recurso. E eu vou ter que pagar por esse recurso. Porque nesse caso, não há necessidade de buscar a igualdade material, que há para quando se concede essa prerrogativa para a Fazenda Pública. Então percebam, a representação judicial de agente público não transfere para o agente público a prerrogativa de fazer o quê? De se valer de prerrogativas processuais que são inerentes à própria Fazenda Pública. Essas prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública, elas não se aplicam ao caso de representação de autoridade. Tudo bem, pessoal? Um detalhe a mais. Uma prerrogativa se aplica. E qual prerrogativa é essa? É a dispensa de apresentação de procuração pela Fazenda Pública. A Fazenda Pública ela não tem necessidade de apresentação de procuração. Eu, quando defendo um agente público que está sendo processado, eu não preciso de colher dele uma procuração. Por quê? Porque a lei me autoriza a defendê-lo em juízo. O meu mandato é ex lege, o mandato legal. Dispensa que eu tenha uma procuração, que eu tenha um instrumento de mandato formal na minha mão e que eu junte esse mandato aos autos. Eu não preciso de ter essa procuração. A minha procuração, o meu instrumento de mandato é ex lege. É a Lei 9.028 de 95, no seu artigo 22, que me garante essa possibilidade de estar em juízo fazendo a defesa da autoridade, do agente público que está sendo demandado por conta do exercício regular das suas atribuições funcionais na busca do interesse público. Então, pessoal, eu acho que a gente chegou aqui, esgotou o que tinha para se falar em representação de autoridade, representação de agente público. A análise do artigo 22 da Lei 9.028 foi feita, e eu acredito, sinceramente, que se cair uma questão dessa, que eu acho que é muito possível que caia, vai cobrar a literalidade do artigo 22 ou de seus parágrafos. Vai falar que não é possível de ex-agente, vai falar que o cidadão estava aposentado, ou vai falar que o cara não é mais titular de um cargo em comissão, por isso ele não poderia ser representado pela Advocacia Geral da União. Vamos
ler com muita atenção ao artigo 22 da Lei 9.028. E por último, é possível que a Advocacia Geral da União acompanhe inquérito policial. Apesar de ser um procedimento administrativo, é possível sim que a Advocacia Geral da União faça o acompanhamento de inquérito policial quando estiver sendo investigado ou tiver como indiciado algum agente público. Pessoal, sugiro mais uma vez, leitura adequada desse artigo, leitura bem detalhada desse artigo, e além do que, busquem na internet a cartilha de representação de autoridades desenvolvida pela própria Advocacia Geral da União. É um tema pequeno, leitura somente da parte de representação judicial, não precisa ler inteira, porque ali também fala de representação extrajudicial, fala também de representação júri perante ao TCU. Não tem necessidade de se apegar a isso, a necessidade de se apegar é a representação judicial. Está tudo aqui no material. Mas se vocês quiserem dar essa pegarem para dar uma lida nesse material, inclusive sobre a Portaria 4.008, já vai ser muito interessante. A Portaria 4.008 do Advogado-Geral da União, que regulamenta com mais minudência essa lei. Ok, pessoal? Vou ver se é possível tecnicamente juntar esse material no site da EBED. Se for possível, eu vou disponibilizar. Se não for possível, esse material é facilmente localizado na internet, no site da Advocacia Geral da União. Muito bem, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos manter a leitura e vamos estudar com atenção esse dispositivo que a gente trabalhou aqui agora.